Alô Brasil que empreende, que rala, que corre e tenta sorrir mesmo quando o boleto chega antes do café. Tá começando mais um Gestão Sem Gravata, o programa que te ajuda a organizar a vida, o negócio e hoje até o sorriso. Porque tem sorriso que a gente tenta esconder na foto, tem sorriso que a gente dá só por educação e tem aquele sorriso que entrega tudo, o estresse, o cansaço, a ansiedade e, claro, a falta do alinhador. Hoje vocês vão entender. Hoje o nosso episódio tá alinhado, harmônico e com aquele toque de leveza que só quem entende de estética e de vida consegue trazer. Eu tenho a honra de receber uma convidada que não transforma apenas dentes, ela transforma autoestima, postura, energia e até relacionamento, viu? Tem gente que arrumou o sorriso e arrumou a vida também. Se ajeita aí, pega o seu café e prepara o sorriso mais bonito que você tiver, porque a conversa de hoje promete. Hoje eu tenho a alegria de receber uma profissional que carrega no sobrenome o mundo inteiro e na prática clínica uma sensibilidade difícil de explicar. Formada na Unesp em 99, filha de um italiano com uma argentina, ou seja, a mistura perfeita entre intensidade, precisão e um coração gigante. Ela se especializou em ortodontia, harmonização orofacial. Com mais de 20 anos de carreira, ela se tornou referência para unir função estética e humanidade, sempre buscando resultados naturais e transformadores. Com vocês, ela, a doutora Sabrina Príncipe. Seja muito bem-vinda. Oi, Marcelo. Tudo bem? Tudo. Que bonitona, cheirosa. Obrigada. Sente-se, fique à vontade. Dá licença. Tá um pouco nervosa? Faz parte. Você falou tudo assim, então... é muito linda a introdução, né? Eu fiquei lisonjeada. Ah, legal. Sá, começa contando pra gente um pouco sobre você. Você é uma pessoa calma, pelo que eu percebi. Você é uma pessoa um pouco ansiosa. Fala um pouco sobre a sua personalidade pra gente. Eu, Sabrina, na forma no pessoal, eu sou muito ansiosa. Falo muito, falo com as mãos, sou comunicativa. Trabalhando, eu tento controlar muito essa ansiedade, porque se eu passasse essa ansiedade para o paciente, eu vou deixar ele nervoso. Então, eu tento ser calma, eu tento fazer tudo bem calmamente, conversar muito com o paciente, deixar ele seguro. Mas no meu pessoal, eu sou muito ansiosa, falo demais, sou assim. Gente, a Sá, ela foi indicada pela nossa prima. Então já fizemos lá tratamento eu, minha esposa, minhas filhas. Pensa numa mulher calma, uma mão leve, você chega lá nervoso, né? Que é dentista, né? Quem gosta de ir no dentista ficar lá deitado, né? Com a boca aberta. Só que você relaxa, porque ela tem uma serenidade assim. Então, vamos falar um pouco agora sobre o começo de tudo, sabe? Eu tenho aqui essas imagens que você mandou aqui para minha produção. E a gente quer saber um pouco sobre a sua infância. Quem era essa menininha? Então, você nessa época aqui, você já pensava em ser dentista? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Acho que na minha infância, né, eu não pensava em ser dentista. Eu gostava de brincar de boneca, uma criança normal, gostava de brincar de boneca, maquiar boneca, de ter a maletinha de médico, mas acho que pensar em ser dentista não passava na minha cabeça ainda. E você tinha algum sonho, assim, de alguma profissão? Eu adoro música, sempre gostei de música desde criança, e minha mãe fala que eu cantava demais, eu acho que eu queria ser cantora, mas a voz não me permite, e era esse meu sonho mesmo, não tenho tantas recordações assim. E você era uma criança, assim, mais quietinha? Você era uma criança mais bagunceira? Como que era a Sá na infância? Eu acho que... minha mãe fala que eu era muito agitada, mas sempre educada, mas não era... acho que um pouco bagunceira, assim. Muito comunicativa, sempre falei muito, mas bagunceira, um pouquinho. E um pouco mais pra frente, na sua adolescência, nós temos essa imagem aqui, Nessa época aqui,
como que você era, tipo, na escola, com as meninas, com as amigas? Você era aquela confidente que o pessoal confiava? Você era aquela mais reservada que sentava no cantinho da sala? Você já era do fundão, da bagunça? Quem era a adolescente na escola, Sá? Eu sempre fui meio nerd, muito estudiosa, Ah, mas eu sempre tive muitos amigos. Então uhum. eu era do fundão, mas que prestava atenção. Eu sempre tive muitos amigos. A gente tem encontros de turma até hoje, a gente se dá super bem. E eu sempre fui falava bastante, mas ao mesmo tempo um pouco nerd, estudiosa. E teve alguma influência profissional nessa época da sua infância? Para eu me tornar dentista, Uhum. acho que a influência mesmo, até nessa foto da adolescência, eu tô até com a boca fechada, eu usava Uhum. aparelho, eu não gostava dos meus dentes eram muito tortos. E aí minha mãe me levou para uma ortodontista e a gente colocou aparelho fixo. E aí eu fui vendo toda a evolução e como meus dentes foram ficando alinhados e como eu fui, minha autoestima, comecei a sorrir. E acho que foi o gatilho para eu decidir que eu queria entrar na odontologia para fazer ortodontia, para alinhar os dentes, para deixar as pessoas com os dentes mais bonitos. E foi nessa fase da adolescência, Foi isso. nessa fase da adolescência. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui também mais uma imagem, que é essa daqui, começo de carreira, Sim, recém-formada. recém-formada. Conta um pouco pra gente dessa época aqui, porque quando você se forma e começa uma carreira, vem grandes responsabilidades, né? Você tem que... Como que foi esse começo? Você já montou seu consultório? Você foi trabalhar para alguém? Sim, eu entrei na faculdade, na verdade, com Uhum. 17 anos. E aí eu me formei, eu fazia só 18 no final do ano. E aí eu me formei muito cedo. E aí eu optei em ficar mais um ano na faculdade, fazendo umas especializações que eu queria fazer, para não sair tão crua ou com cara muito de adolescente, né, como dentista. Vindo para a Americana, eu comecei a trabalhar em várias clínicas e não montei meu consultório logo de cara, eu não tinha tanta segurança para isso. Investimento era alto, Uhum. então eu fui aos poucos juntando. Meu pai, graças a Deus, pôde me ajudar. E aí eu montei meu consultório, eu acho que depois de 5, 6 anos de formada. E quando, no começo, assim, quando você começou a atender, seus primeiros atendimentos, as pessoas ficavam com medo, você, cara de criança, nossa, essa menina vai mexer em mim, tal, tal, tal. Você já teve esse tipo de situação da pessoa falar, mas ela não é muito nova? Já. Como eu falei, eu fiquei mais um ano fazendo umas especializações e eu Uhum. fiz cirurgia. Então, quando eu me formei, eu tinha cara de novinha. Aí, por exemplo, eu ia fazer uma cirurgia, extrair um dente e a pessoa fala, nossa, mas você vai extrair meu dente? Você nem tem força. Nossa, então eu sofria isso. Eu falava, mas para extrair dente não tem que ter força, tem que ter técnica. Então eu sofria isso. E no começo, mesmo você se sentindo insegura, você tem que confiar no que você aprendeu, no que você Uhum. sabe. Como eu tive muita prática na faculdade, mas mesmo assim a imaturidade não te deixa, né? Não deixa fluir. Então você fica um pouquinho com medo. Mas isso aí é no tempo que a gente vai conseguindo ficar mais segura dos nossos procedimentos, do que a gente faz. E quando que você percebeu que não era só uma profissão, era vocação mesmo? Ai, eu acredito que quando eu comecei a ver o impacto que eu gerava nos pacientes, no resultado, e ver que não era o dente torto, o dente era só a ponta do iceberg, e ali né, tem muita coisa por trás, a pessoa às vezes não ria. Eu era assim, né? Não sorria porque eu Uhum. tinha vergonha que eu tinha os dentes tortos. Então, comecei a gente mexe, às vezes, melhorando a autoestima, a gente mexe na alma, né, da pessoa. Então, eu comecei a ver que era vocação, a hora que o paciente dava um sorriso para mim e me agradecia, mudava, né, mudava a pessoa mesmo, para melhor. Entendi. E qual foi o primeiro atendimento que você fez que você se lembra, assim, que não sai da sua cabeça? Aconteceu, marcou de alguma forma, teve algum fato? Quando a gente faz a faculdade, nos últimos 2 anos a gente faz a prática, né? Faz só prática. E eu lembro de um paciente que quem é atendido na faculdade muitas vezes não tem condições. E era um paciente, um senhor, que não tinha condições e ele tinha muitos dentes para extrair. E aí a gente fez toda a extração dos dentes, a gente reabilitou, colocou dentadura. E eu lembro foi a primeira
Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa chorar de emoção por poder devolver a função, devolver a estética. E aí isso assim eu pensei, é para isso que eu nasci, eu acho, porque foi muito bom para mim, foi muito bom receber aquele resultado e aquela reação do paciente. E o legal na sua profissão é que as pessoas voltam depois, né? Vira cliente, quem gosta, e acaba virando até amizade, né? Com certeza. Hoje, imagino que você deve ter vários pacientes amigos. É porque os pacientes de orto, de aparelho, a gente coloca o aparelho e são tratamentos longos, e a gente vê o paciente mensalmente e por 2, 3, 4 anos. Então, você vê o paciente ter filho, você vê o paciente casar, você vê o paciente separar, você vê o paciente perder ente querido, você vira, você vira até um confidente da pessoa. Eu falo que às vezes eu sou até psicóloga, não sou só dentista, porque as pacientes contam tudo para mim. E vice-versa, né? E o medo das pessoas? Você já está até acostumada com isso, né? Tem gente que chega lá e trava, né? Muita gente. Não a exceção é chegar lá e falar, eu adoro dentista, não tenho medo. Quando chega alguém assim, eu falo, nossa. Agora o medo é quase geral. E como que eu lido, né? Eu converso muito. Eu conto tudo que eu vou fazer, eu explico passo a passo para o paciente, eu deixo ele mais confiante e deixo claro que ele está no controle da situação, porque conversando ele vai ter mais confiança em mim, explicando tudo. Eu acho que isso vai gerando, e às vezes não é na primeira consulta, ele vai se acostumando comigo de acordo com as consultas mesmo. Entendi. E qual foi o maior erro que você acha que você já cometeu que virou um aprendizado, assim? Nossa, muitos erros. Até hoje a gente erra e a gente se pega. Eu acho que um erro que hoje eu tenho e eu tento meio que me policiar. Eu sou muito perfeccionismo e o perfeccionismo não é sinônimo de excelência. Eu acho que excelência é você fazer de forma saudável o melhor, entregar de forma saudável o melhor. Mas quando você fala eu sou perfeccionista, gera um pouco de ansiedade, né? Porque você precisa entregar. E às vezes não é possível, né? Você está mexendo com vida, você está mexendo com saúde, não com exatas. Então isso é um erro que me gera muita ansiedade, que eu quero entregar o perfeito. Eu quero fazer de tudo para entregar o excelente, que é de forma saudável e sem me desgastar, sem me frustrar, sem me sentir angustiada. E hoje, além de você trabalhar com sorriso, você também está trabalhando com harmonização orofacial, né? Depois de tantos anos de carreira. E por que você começou a ampliar? O que houve? As pessoas que iam tratar falavam, você não trabalha com harmonização? Tipo, veio dos próprios pacientes? Ou veio do próprio mercado que você viu que estava em alta? Como que você teve essa ideia? Eu acho que migrar e fazer harmonização foi abrir uma nova porta dentro da mesma casa, porque é uma somatória. A ortodontia me deu muita base, me deu uma carga, uma bagagem muito boa em medidas, proporções, anatomia. Então, às vezes eu terminava um tratamento de orto e a pessoa falava, por exemplo, minha boca está muito fina, eu queria fazer um preenchimento. Isso foi de cara uma necessidade que eu tive para agregar a função e a estética e melhorar os resultados dos meus pacientes. E hoje, se você pudesse dar uma resumida para a gente, assim, quais são os tipos de procedimento que você faz hoje? Hoje eu faço ainda clínica geral, né? Eu faço para muitos pacientes que são restaurações, raspagem, limpeza, cirurgia. Algumas coisas eu não faço, como tratamento de canal, e isso eu encaminho, né, para alguns dentistas de confiança. Eu faço a parte de ortodontia, que é o alinhamento dos dentes, cirurgia, como eu já disse, e harmonização. Certo. E o que você considera o maior mito sobre a harmonização que te incomoda? Tem muitos mitos, né? Mas acho que o mito que mais me incomoda, porque isso eu não faço, é que todo mundo que faz harmonização fica com a mesma cara, né? Fica com a mesma cara. E eu acho assim, uma harmonização feita com bom senso,
não tentando transformar o paciente, mas tentando realçar as melhores características que ele tem, não transformar e mudar. Feito com naturalidade, aí a gente tira da cabeça esse mito. Então isso cai até com a próxima pergunta que eu ia fazer, ó. Como você equilibra a estética com naturalidade? Fazendo isso, realçando o que a pessoa já tem de natural. Cada pessoa é individual, né? Então eu faço eu faço as medidas, eu procuro perguntar para o paciente o que incomoda, eu meço expressões, proporções, e aí eu vou trabalhando de acordo com o que a pessoa também quer, mas de acordo com o que eu acho. Eu sempre fui do menos é mais. Então, eu não gosto de fazer muitas mudanças, assim, repentinas, ou a gente trabalha gradualmente, vai mudando, mas nunca transformando, ou deixando com cara de artificial. Tipo Eduardo Costa. Tipo Eduardo Costa. Tem vários exemplos que a gente pode citar, né? Tá. E os pacientes, eles buscam hoje mais pela parte do sorriso, arrumar os dentes, ou mais para harmonização, parte facial hoje, se fosse olhar para sua agenda, assim? Eu acho que ainda eu sou muito procurada por orto, mas a harmonização também me procuram, principalmente por esse boom, né, no Instagram, todo mundo usando filtro e todo mundo se mostrando demais. Eu acho que eu sou procurada mais pela estética hoje em dia. E a sua agenda, como é que tá? Tipo assim, as pessoas que querem buscar esse tipo de tratamento, elas conseguem uma vaguinha na sua agenda ou você tá com a agenda cheia? Graças a Deus minha agenda é cheia, mas eu sempre deixo alguns horários específicos ali para reservar para esse tipo de procedimento. E que crenças você precisou quebrar para evoluir na profissão? Que crenças? Que a gente não dá para fazer tudo, a gente tem que sempre delegar algumas funções, né? Que a odontologia não é engessada, está mudando todo dia e surgem novos materiais, surgem novas técnicas que a gente tem que dar abertura para abrir novos caminhos e também tentar, quando vai se atualizar ou estudar, sempre com pessoas que têm embasamento científico, né? Não modismos. Isso é muito importante. Certo. E já teve algum caso difícil que te tirou o sono? Até hoje. Até hoje me tira o sono, porque é assim, por exemplo, eu faço uma cirurgia. Depende da cooperação do paciente pós-cirurgia, depende de tantos fatores, e eu sempre revejo o caso, eu explico para o paciente, mas até hoje eu sou muito preocupada, isso é genuíno, isso é meu. Eu sou preocupada com o paciente, tem coisas que me tiram o sono, até hoje. E você já sofreu com preconceito ou subestimação por trabalhar com estética? Sim, quem não me conhece e não sabe que eu sou formada há mais de 20 anos e que eu faço outras coisas, já fui subestimada, assim, porque acha que às vezes estética, harmonização é muito superficial, não precisa estudar, tá todo mundo fazendo, e não é assim. Tem que ter muita técnica, tem que estudar muito, então eu já fui subestimada, sim. E hoje, como que você faz para poder lidar com o seu negócio? Agora eu vou entrar, assim, numa pergunta que é bem curiosa, porque quando você monta um negócio, primeira coisa, tem um CNPJ. Você tendo um CNPJ, você tem novas responsabilidades, porque agora eu tenho que fazer contabilidade, agora eu tenho que pagar imposto, tenho que ter um controle financeiro, porque você recebe em cartão, você recebe ali em dinheiro, tudo você tem que ter um orçamento, um fluxo de caixa, um balancete, será que o meu negócio dá lucro, está dando prejuízo? Computar as despesas para poder saber assim, qual é o meu ponto de equilíbrio. Eu tenho que atender X clientes no mês para poder conseguir empatar, vamos dizer assim, para eu ter lucro a partir de tanto. Então tem toda uma gestão. Para fazer essa gestão, você, como já atende há muitos anos, você montou seu negócio faz quantos anos mais ou menos? Faz uns 15, 16 anos. 15, 16 anos. Então você já tem fazendo gestão há 15, 16 anos.
Como que é? Você é sozinha hoje para fazer tudo isso? Tem alguém que te ajuda? Você separa tempo? Você já tem uma rotina? Comenta um pouco com a gente sobre essa gestão, como que ela funciona. Eu mudei de consultório, faz um ano que eu estou num consultório novo, e até o ano passado a gente tinha uma gestão. Como eu mudei de consultório, estou num consultório novo, hoje quem faz a maioria das coisas sou eu mesmo. É muito corrido, eu separo um tempo, mas em relação a, por exemplo, financeiramente, eu tenho já uma quantidade de pacientes, por exemplo, que é orto, né? Eu tenho os pacientes mensais, então eu já tenho uma noção de quanto, por exemplo, vai entrar no mês. Eu sou muito controlada, mas isso é o que eu falei, eu precisaria delegar funções, e como é um consultório novo e ainda a gente está caminhando com muitas reformas lá dentro, então eu ainda não parei para pensar, mas eu preciso delegar um pouco de funções e passar isso para uma gestão que vai fazer muito melhor que eu, né? E, por exemplo, dentro da gestão, um dos braços é o marketing. Então você tem que, no Instagram, ou seja, por outros canais, você precisa divulgar o seu trabalho para que as pessoas vejam, tenham o desejo de agendar com você. Hoje você mesmo cuida disso? Você faz fotinha, filmagem? Quem faz isso, na minha clínica hoje, eu tenho uma sócia que é uma esteticista, e ela é muito boa nessa parte de marketing, de postar coisa no Instagram, então ela ainda tem um pouco mais de tempo para fazer isso, então é ela que está fazendo. Mas futuramente não vai dar, a gente vai ter que contratar alguém que faça. E clientes novos que chegam na clínica hoje, são clientes que vêm por indicação, a maioria deles, são clientes que vêm pela propaganda do Instagram, são clientes que estão passando na frente, vê a placa e entra. Hoje a maioria vem por qual canal? 90% é indicação. É indicação ainda. É o que eu sempre falo, né? Quando você é um bom profissional, quem você atendeu vai contar para outras pessoas. E essas pessoas vão ficar motivadas a virem, por quê? Porque ela confia na pessoa que está indicando, né? Fala, pô, se para ele ou para ela foi bom, então vai ser para mim também. Não ia mentir para mim, né? Então eu vou lá. Então a indicação sempre é o melhor canal, né? Mais confiável, vamos dizer. Até a gente, o carro quebrou, preciso levar no mecânico. Eu vou no cara que eu acho no Instagram, ou eu vou no mecânico que um amigo meu arrumou o carro dele, o cara foi honesto, tipo, vou naquele mecânico. Com certeza. Né? Eu tenho pacientes que eu atendo há uns 15, 16 anos, que eu já atendi a família inteira. Eu tenho pacientes que, quando eu me formei, eu trabalhei um tempo em Sumaré, numa clínica. Eu tenho pacientes de Sumaré, eu tenho pacientes de Campinas que vêm até aqui, até hoje, tratar comigo. Caramba. E aí vai indicando, é o que você falou. Eu acho são os pacientes mais fiéis, esses são indicados. O papo tá bacana, mas agora a gente chegou aqui no nosso quadro Prints da Vida Real. Agora é aquele momento que a Sá mandou aqui para nossa produção alguns prints, né? Seja ele de WhatsApp, Instagram, enfim, de algum tipo de rede, onde a gente pede que o nosso convidado mande um print positivo e um print engraçado ou de perrengue. E pelo que eu percebi aqui, vamos acompanhar junto aqui, Sá, tem alguns prints aqui, pode pegar na mão. Dá licença. Eu queria que você lesse pra gente os prints, que a gente vai colocar na tela essa imagem, e comentasse sobre eles. São prints assim de elogio, né? Que dá uma melhorada e não me fazem desistir às vezes, né? É uma paciente que eu tinha feito algumas harmonizações nela e ela estava passando iridoide, ela escreveu: eu quero também agradecer, não só na aparência que o seu trabalho impacta, há algo muito maior e mais importante. Você, com sua capacidade inquestionável, transforma a insegurança, a baixa autoestima e até mesmo desânimo. Saiba que toda vez que eu olho no espelho, sinto imensa gratidão e desejo de coração que tudo de bom que sinto retorne em bênçãos na sua vida e você conquiste todos os seus sonhos e seja muito feliz sempre, sempre, sempre. Puxa. Isso alimenta a alma, né? Isso assim, você fala, é para isso que eu nasci. Então, quando a gente recebe esse tipo de mensagem, eu fico até emocionada, porque é muito bom. Eu faço com tanto amor. Eu sou italiana com argentino, né? Não sei se a gente vai falar disso, de toda a história. Mas, então eu tenho aquela intensidade. Meu pai sempre falava, faça com amor.
O que você for fazer, que você gosta, faça com amor, não faça gostando, faça com amor mesmo. Então, isso me dá segurança no que eu estou fazendo e é o que você falou, né? Sabe quando você nasce para alguma coisa? E eu gosto de cuidar e gosto de receber esse tipo de elogio, com certeza. Poxa, que legal. Tem mais aqui, ó. Aí também tem essa, que é uma paciente, foi a partir de um vídeo no Instagram de uma outra paciente que fez ortognate, que estava me agradecendo, e ela escreveu: você é luz, me emociono de ver, e cada vez mais eu tenho a certeza da pessoa e profissional que você é, amo você. Então, graças a Deus eu tenho pacientes assim, que eu posso agradar. A gente não agrada todo mundo, né? Mas o que eu recebo é muito gratificante. Deixa eu ver aqui. Todos aqui, só pra gente poder ver todos. Esse eu acho que foi de perrengue. Então vamos pegar um de perrengue. Esse de perrengue. Eu tenho vários de perrengue. Eu vou contar um primeiro de perrengue, que é muito engraçado, que não é escrito, mas era vídeo. Uma paciente minha, usando aparelho ortodôntico, chegou à época de Halloween, ela pegou uma dentadura do vampiro e encaixou no aparelho. Nossa. E eu não sabia, mas eu recebi o vídeo dela com a dentadura pendurada, o aparelho, ela não conseguia tirar a dentadura, isso à noite. Mas é tão engraçado esse vídeo, porque eu falava assim, não é possível, nem posso te ajudar, né? Não posso nem citar o nome. E é muito perrengue. Por exemplo, o paciente que descola bracket, e aí manda mensagem engraçada, ou tira foto do dente quebrado, e às vezes com a boca aberta não fica nítido. É umas coisas que eu recebo. E esse aqui foi uma paciente minha que estava começando um namoro com uma pessoa, e ela viu tártaro no dente dele, e ela me chamou urgente: pelo amor de Deus, eu preciso que você faça a limpeza, porque eu não tô aguentando. Aí ela escreve no final, né? Agora é você que decide quando que eu vou beijar de novo, tá nas suas mãos. Então, então é muito engraçado receber esse tipo de coisa. Eu me divirto e eu respondo assim, no humor também, e lógico que eu ajudo. Nossa, cada coisa, muito engraçado, né? É muito bom. Tá muito legal esse papo, mas agora eu quero dar um recadinho especial para você. Eu quero falar um pouco sobre o nosso patrocinador, Spaces Redução Tributária. E aí, pessoal, o que vocês estão achando desse episódio? Eu tô aqui para falar para vocês do nosso patrocinador, a Spaces Redução Tributária, e vou mostrar para vocês como que funciona na prática uma simulação. Vem aqui que eu vou te mostrar. Esse nosso cliente, ele estava com dívidas ali na procuradoria do demais débitos. O saldo devedor dele era de 827 mil e nós conseguimos derrubar esse valor para 326. Ou seja, o nosso cliente teve 61% em desconto, que equivale a 500 mil reais dessa dívida. O que antes estava inadimplente na procuradoria, agora está sendo parcelado em 12 vezes de 3.447 e depois mais 108 parcelas de 2.636. E assim que ele terminar, esse cliente vai estar em dia com a procuradoria e vai estar com o caixa dele tranquilo. Esse foi só um exemplo de um cliente que conseguiu redução aqui na Spaces Redução Tributária. E se você tem interesse em receber uma simulação gratuita, assim como essa, entre em contato conosco pelo QR Code que está aparecendo na tela, ou então se você está nos ouvindo no Spotify, entre em contato pelo nosso site spaces com 2 S's. spaces.com.br. Legal, então voltando aqui, pessoal, agora a gente vai colocar ela numa saia justa, né? A gente tem perguntas aqui para a doutora responder. Vamos lá, tem 2 perguntas aqui. Eu vou ler então. Lê a pergunta pra gente e responde, por favor. Eu vou ler uma pergunta aqui da Carolina. Tá. Doutora, como saber quando a harmonização está valorizando o meu rosto e quando já passou do ponto? Eu sempre falo, quando você faz uma harmonização e você sai na rua ou com seus amigos, a pessoa fala: você fez boca, você fez isso. Ela não tem que ver aonde foi feito, ela tem que ver que você está mais bonita, está com a pele mais bonita. Ela não tem que focar naquilo lá, porque aí já é sinal que já está muito, muito exagerado. Então é o que eu falei, é valorizar, realçar o que a pessoa já tem de bonito.
e restabelecer, às vezes, o que a gente vai perdendo com a idade, algumas quedas e tentar, mas sem exagero, com naturalidade. Certo. Pode ler outra? Pode. Vou ler do Lucas. Sabrina, tem algum paciente que você olha e pensa, isso aqui não precisa de nada? Você costuma negar atendimento? Tem paciente que eu falo, você não precisa de nada, mas um pouquinho, às vezes, de preenchimento aqui iria realçar, ia deixar você mais bonito. E eu já neguei, sim, eu já neguei paciente que quer muita boca, por exemplo. Eu acho que tem um limite, até de quantidade de produto que a gente pode pôr por sessão, então eu já neguei exageros, eu não faço mais do que eu acho que é preciso. Que é justamente a pergunta que eu ia te fazer aqui, ó. Você já teve paciente que pediu algo impossível. Doutor, eu quero muito isso. Você fala, não, mas não dá. É assim, ó. Eu até brinco, eu falo, olha, paciente que quer resolver os dentes em 2 dias, paciente que vem com a foto ultra filtrada do Instagram e fala, eu quero ficar assim. Paciente que vem com a cara da Angelina Jolie, aí eu falo, olha, eu não faço milagres, né? A gente pode deixar você melhor, mas milagre a gente não faz. Eu faço não impossível, eu faço o incrível, eu falo, mas não o impossível. É isso que eu respondo. E teve algum atendimento que já te emocionou bastante? Eu sou muito emocionada, né? Eu sou muito sensível. E aí eu vou falar até dos últimos. Eu faço ortodontia e eu trabalho com os cirurgiões bucomaxilos, porque tem ortodontia para alinhar os dentes que não vão... ele alinha os dentes, mas ele não corrige os ossos, né? Então, às vezes, eu preparo o paciente para fazer a cirurgia ortognática e ele tem que estar com o aparelho ortodôntico. E é uma transformação absurda, o paciente muda o rosto. Então, às vezes, você vê o paciente entrar, fazer a cirurgia, voltar para você, que a gente tem que dar a continuidade do tratamento ortodôntico e... Quando você tira o aparelho, é uma emoção, a paciente chora, passou por tantas coisas, né, por cirurgias, por coisas até traumáticas, e a hora que tira o aparelho é uma emoção, e eu também me emociono. Nossa, que legal. É, muito legal. E já teve algum perrengue no consultório? Nossa, perrengue. Tem muito perrengue. Tem a parte, assim, perrengue até de parte técnica, que um dia estourou a mangueira, Caramba. No consultório, e era muita água, e eu não sabia onde fechava o registro. Então foi desesperador, eu estava atendendo uma criança, foi desesperador, e aí eu tenho que manter a calma, né, para não ter um infarto. Qual mangueira que estourou? É uma mangueira, porque a parte odontológica, né, a cadeira odontológica tem uma mangueira de água. Essa mangueira, às vezes, ela resseca, e ela parte. E é muita pressão, então você tem que desligar o registro para sempre mexer na cadeira. Outro perrengue foi, eu trabalhava numa clínica junto com uma outra dentista e ela foi atender uma criança. E era uma criança de 4, 5 anos com um dente, devia ter que extrair ou ter o canalzinho no dente de leite. E a criança era terrível, chorava, a mãe segurando, ela pediu para eu me ajudar, para ajudar ela, eu fui lá ajudar. Essa criança deu uma mordida na mão dela. Nossa. Mas assim, mordeu e não soltava a mão. E aí ela teve depois até que ir para o hospital. Então tem esses perrengues que acontecem, Caramba. né? Mas dá um susto. E você já pensou em desistir? Já. Já. Numa dessa aí? Já. É assim, não pela profissão ou pelo não amor que eu tenho pela profissão, que eu tenho muito amor pela minha profissão, mas às vezes por até cobranças internas, começo da profissão, você não tem muita maturidade para lidar com alguns problemas. Às vezes a gente tem, quando a gente é autônomo, a gente tem altos e baixos na parte financeira, mas aí quando eu lembro de algum paciente, de um recado desse, de um elogio, aí eu falo, não. É para isso que eu nasci, eu não sei fazer outra coisa. Queria cantar, eu já falei, mas eu não sei cantar. Com esse vozeirão, você não canta Não, nem karaokê? Não, karaokê, né? Só para mim. E a harmonização já te deu algum frio na barriga? Eu acho que sempre dá frio na barriga, né? Sempre dá frio, mas é um frio na barriga bom. É um frio na barriga de
por você estar fazendo uma coisa que você gosta e você tá ansiosa pelo resultado e tentar, porque o paciente tem uma expectativa e você também tem, e pode ser que não sejam iguais. Então, é tentar agradar de melhor forma o paciente e ele amar o resultado. Então, é esse o frio na barriga que dá. E qual foi a transformação mais marcante que você já acompanhou? Como eu falei, esses pacientes que fazem ortognática, de harmonização, como eu não transformo, não tenho uma transformação absurda, os de ortognática, mas teve um caso de uma paciente que foi na parte de harmonização. Ela, há 1 ano atrás, ela era uma mulher brava, ela ficou viúva e ela veio no meu consultório, ela não sorria, super brava. E aí eu fiz algumas coisas nela e depois de não sei quantos meses ela apareceu outra pessoa, emagreceu. Parece que ela era um alter ego dela, outra pessoa surgiu. E aí ela falou, eu agradeço muito você, porque com o que você fez, minha autoestima melhorou tanto que eu comecei, eu tive vontade de emagrecer, de melhorar. Então é bem legal esse tipo de resultado. Nossa, que bacana. E como você lida com pacientes inseguros e com medo? É aquilo que você comentou, né? Você conversa... Muito. Converso, tenho Até paciência. na harmonização deve ter gente que chega com medo. Muito. A harmonização, eu falo, a pessoa paga, quer levar agulhada, e aí, mas ela aguenta. Mas conversa, sempre conversa, tentar fazer o mais sutil possível. Como eu fiz cirurgia, eu tenho algumas técnicas de anestesiar, menos indolores, então eu sempre converso muito. Então comenta um pouco com a gente agora sobre esse negócio de você ser filha de italiano com argentina, é isso? Meu pai, com 13 anos, ele é italiano, ele nasceu na Itália, com 13 anos ele foi para a Argentina por conta de guerra, né? O pai dele era na Segunda Guerra Mundial, vários imigrantes foram para a Argentina. E aí ele conheceu minha mãe e lá eles tiveram minha irmã. Tenho uma irmã mais velha, que é argentina. E depois de um tempo na Argentina, meu pai era engenheiro mecânico e ele surgiu uma oportunidade dele vir para o Brasil trabalhar. Então todo mundo se mudou para cá. Depois de um tempo eu nasci aqui. É uma mistura, né? Você imagina, em casa, é uma mistura de tradição, idioma. Meu pai, ele falava bem mais o castelhano, com aquele sotaque de italiano. Minha mãe fala o espanhol até hoje em casa, não fala o português. Então, até hoje eu sinto aquela mistura, aquela comida boa, né? Massa, carne. E eu lembro na Copa do Mundo, você imagina a minha cabecinha na Copa do Mundo, com uma mãe argentina, um pai italiano e eu brasileira, quando jogava. Quando jogava e ganhava, quando não jogava entre eles e ganhava, eu não tinha problema, mas quando jogava Brasil e Argentina, Brasil e Itália, Itália e Argentina, eu ficava super dividida. E a gente tinha até discussão em casa por causa disso, né? Mas foi muito bom. Isso me deu muita, acho que deu. Eu sou o que eu sou hoje por conta também disso. E essa personalidade, você pegou mais a da mãe ou do pai ou meio que uma mescla aí? Eu acho que uma mescla, essa coisa de ser autêntica, de ser apaixonada pelo que faz, essa coisa meio de italiano, de falar com as mãos, de ser comunicativa. Eu acho que os dois, porque o argentino tem muito do italiano, né? Então... Legal. E você, tá gostando desse papo? Se tiver, então já deixa seu like aqui, se inscreve no nosso canal, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir esse papo, porque tá bem legal. E agora chegou o nosso quadro Na Lata, aquele quadro que a gente vai pegar a Assá de surpresa agora. Tem 10 perguntas aqui que eu vou fazer para ela e ela só pode responder sim ou não. Não vale talvez, não vale não sei, ou é sim ou é não, certo? E agora a gente então vai começar fazendo aqui a primeira pergunta. Vai com calma, hein, Marcelo? Pelo amor de Deus. Ou não, vamos lá. Primeira, você atendeu alguém que queria ficar parecido com outra pessoa? Sim. Sim. Depois a gente volta para comentar. Tá. Você já percebeu que seu trabalho impactou mais o psicológico do que o sorriso? Sim.
Você já fez um procedimento estético em você mesmo? Sim. Não foi só um não, viu, gente? Mas tudo bem, vamos lá. Você já pensou em mudar de área profissional? Em algum Não. momento nesses 15 anos? Não. Todo dentista olha o sorriso dos outros? Sim. Deixa eu ficar quieto. Já teve vontade de falar? Não precisa de tudo isso. Ou já falou? Já falei, sim. 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 Já teve vontade de desfazer um procedimento mal feito que viu na rua? Sim. Vários. Algum paciente já pediu um resultado que você considerou perigoso? Sim. Você já consertou o trabalho de outro profissional e ficou chocada com o que encontrou? Sim. Você já pensou, se eu falar o que estou pensando, o paciente nunca mais vai voltar? Sim. Bacana. Então agora, olhando para nossas 10 perguntas, dá uma olhadinha com calma. Eu queria que você comentasse alguma que você sentiu assim de comentar. Tá, esse negócio de alguém chegar e falar, eu quero parecer tal pessoa, tem gente que vê que isso é tão engraçado que fala assim, olha, homem, por exemplo, nossa, eu quero parecer o do Super-Homem, eu quero parecer o Henry Cavill. Eu falo, eles até dão risada porque eles mesmos falam, nossa. Agora, esse negócio de a pessoa pedir muito e até ser perigoso, às vezes é em relação à quantidade, o volume mesmo de ácido hialurônico que a pessoa pode pedir, ou a quantidade de procedimentos que ela quer que eu faça num dia só. Eu sempre gosto de ir devagarzinho. Então, isso eu considero perigoso, quando a pessoa quer fazer uma mudança e vai muito produto, e eu tenho que acompanhar como a pessoa vai reagir àquele produto. Então, é mais isso. E quando tem que consertar a cagada dos outros? Já aconteceu da pessoa lá falar, fizeram assim, não tem como arrumar? Às vezes tem que tirar um pouco de ácido hialurônico, né? Ah, você tira também? Tem que tirar o excesso. Às vezes na ortodontia, às vezes vem de vários outros dentistas e, na verdade, não era nem só a ortodontia que ia corrigir, às vezes tinha que passar por ortognática, então a pessoa fica anos. O engraçado é que a pessoa fica 6, 7 anos com uma pessoa que às vezes ela não vê que mudou os dentes. Aí ela vem comigo e quer que em 1 ano eu corrija, então isso daí acontece muito. É mais esse tipo de casos, assim. E você acredita que o rosto guarda emoções que a gente tenta esconder? Ai, com certeza. Com certeza. Até um sorriso, né? A gente pode... Você está sorrindo de verdade ou você está sorrindo... Eu acho, com certeza, com certeza. Por que tantas pessoas só procuram ajuda quando a autoestima já está muito abalada? Eu acho que é em tudo, né? Em tudo isso. Deixa para a última hora. Deixa para a última hora. O leite derramou. E é muito ruim isso, porque se a gente trata devagarzinho, a pessoa vai melhorando aos poucos e vai sofrendo menos. Aí, às vezes, ela quer de imediato que melhore e a autoestima dela já está baixa. E eu tento, sempre pergunto para o paciente, por exemplo, que vai fazer a harmonização, como é que ele está psicologicamente, porque tem gente que tem uma expectativa tão grande e às vezes não é o real, não é o que vai ficar no final. Então eu tenho que lidar, porque lidar com beleza, com dente, com sorriso, é muito subjetivo. Com beleza, então, às vezes eu posso achar uma coisa bonita e você pode achar que não é bonito. Então é muito difícil. E o paciente, às vezes, é o eterno insatisfeito, sempre quer mais ou achou que não ficou bom. Então você tem que perguntar sempre como ele está psicologicamente também. E lá você trabalha mais com ação corretiva ou preventiva? Ah, preventiva. Preventiva. Hoje mais preventiva. Entendi. E você acha que essa geração 2025, né, que é das mais antigas, né, está mais preocupada com estética do que o pessoal da outra geração, da nossa geração, por exemplo? Com certeza. Com certeza. Eu acho que é por conta das redes sociais, né? Isso que eu ia comentar. Exige demais e ali, na verdade, tem muito filtro, tem um mundo que às vezes não é real e aí a pessoa quer ficar igual.
Isso é perigoso também, né? Muito, muito perigoso, porque tem adolescente ou menores de 18 anos procurando fazer procedimentos, e eu não faço, e é absurdo. Aí também gera uma frustração na pessoa, porque ela fica vendo aquele rosto, aqueles dentes, e não é natural, não é normal, não é virtual, né? E quer ficar parecido. É. Já aconteceu ou acontece às vezes de você precisar, para fazer um atendimento, dar um Google, fazer uma pesquisa na IA, buscar algum tipo de conhecimento? Poxa, vou ter que fazer isso. Peraí, deixa eu me atualizar aqui um pouquinho. Eu sempre estou me atualizando com cursos, mas assim, em relação à técnica ou à maneira do manejo com o meu paciente, não. Mas às vezes alguma dúvida em relação ao medicamento, algum medicamento novo, interação entre medicamentos, eu prescrevo um medicamento e o paciente toma outro, então eu sempre faço algumas pesquisas sim. Ô Sá, se você pudesse voltar no tempo, lá na sua época de escola, e dar um conselho para essa adolescente, qual conselho seria? Sabrina, respira, segue, que no final vai dando tudo certo. Estude, esse seria o conselho. E dá para separar estética e emocional, ou o rosto sempre revela o que o coração sente? O nosso rosto revela, né? As expressões revelam sim. E não dá para separar a estética e a função, eu acho que devem andar juntas. Eu acho que tem que andar juntas. E também quando você devolve estética, melhora a função. E vice-versa. E o coração, o rosto revela o que o coração sente, sim. E tem, por exemplo, pessoas que te procuram, chega lá que quer melhorar alguma coisa no rosto, vai já específico, eu quero ajustar isso e isso, mas você olha, você fala, nossa, mas tá perfeito, né? Por que ela quer ou ele quer mexer nisso? Já aconteceu? Com certeza, já. E você fala pra pessoa, fala, não, mas Já aconteceu, eu não fiz, porque não tinha o que fazer, e às vezes a pessoa vai em outro buscando a mesma coisa. Caramba, né? Tá, então agora tem mais 2 perguntas aqui. Vamos responder essas perguntinhas. Vamos lá. Eu vou responder do Rafael. Tá. Sabrina, é verdade que às vezes menos é mais na estética? Como você identifica o limite ideal? Eu já até falei sobre isso, eu acho. Menos é mais, acho que na vida, né? E o limite ideal é o que eu estou mudando, eu vou vendo no paciente o que está mudando, se eu começo a realçar demais e mudar um pouco a característica, transformar, eu já paro. E a quantidade mesmo de produtos tem um limite, né, para a gente usar. Outra pergunta, do Vitor. Sabrina, para quem está começando na odonto agora, qual habilidade você considera indispensável além da técnica? Ser humano, eu acho. Ter essa parte de conversar com o paciente. A técnica é super importante, não vamos não falar disso. Mas você criar uma proximidade, uma comunicação com o paciente é essencial para ele ter confiança, com certeza. Bacana. E qual é o maior aprendizado que você quer que novos dentistas especialistas entendam cedo, sem precisar apanhar na profissão? Fora essa dica que você já deu aí, tem alguma dica que você daria para quem está começando? Já colocar na cabeça que tem que estudar muito, tem que saber muito, não pode parar no tempo, tem que estar sempre se atualizando, não confiar em modismos, né? E é o estudo, na verdade é mais o estudo mesmo. E se a Sabrina fosse uma série, um filme ou um personagem? Qual ela seria e por quê? Eu vou citar uma série que eu assisto há anos, é Grey's Anatomy. E eu até não me identifico, mas até me inspiro com a Meredith Grey, que é a personagem principal. Eu acho que ela é muito dedicada à profissão, muito dedicada, muito estudiosa. Ela mergulha de cabeça, apesar de todos os problemas e perdas que ela teve na vida, ela mergulhou na profissão e não perdeu a sensibilidade, não perdeu essa parte humana. Eu admiro demais ela.
Legal. E qual foi o dia mais difícil da sua carreira e o que você aprendeu com ele e carrega até hoje? Nossa, tantos dias difíceis. Eu acho que o dia mais difícil, Não se foi for da água que contar, escapou. Tô brincando. assim, também, morderam o dedo da minha amiga. Eu acho que o dia mais difícil é os primeiros atendimentos, é muito difícil, porque você está na faculdade, você tem um professor ali para te guiar, se acontece alguma coisa, então o dia mais difícil é você se sentir insegurança. Porque querendo ou não, o paciente está ali e ele sente que você está inseguro. Se você não tem a firmeza, não conversa, ele sente. Aí vira uma bola de neve. O paciente inseguro, você inseguro, não vai dar certo. Vai ficando cada um mais inseguro que o outro, né? E qual foi o momento em que você entendeu que o seu trabalho ia muito além da estética e técnica, que era sobre alma e autoestima? Acho que eu já até falei sobre isso, é quando você vê o impacto que você causou na vida dos pacientes por ter mudado alguma coisa, por ter melhorado o sorriso e o agradecimento, e como a pessoa muda, né? Você, às vezes, mexe até na alma da pessoa, né? Por melhorar o sorriso, a pessoa não sorria e toda a vida dela muda porque ela começa a interagir com mais pessoas, perde aquela vergonha de sorrir, e é o que eu falei, o sorriso às vezes é só a ponta do iceberg ali. Ô Sá, agora eu vou pedir para você olhar para aquela câmera ali e falar para o pessoal que está assistindo um pouco sobre a sua clínica, passar o seu Instagram para quem quiser entrar em contato, aonde que fica. A gente está aqui na cidade de Americana, né, para quem não sabe, e ela vai comentar um pouco sobre a clínica dela e passar o Instagram. Tá. Minha clínica é nova, estou desde janeiro. Minha clínica ela fica situada na Rua dos Pinheiros, 268, no Jardim Glória. É uma clínica que eu faço ortodontia, harmonização, clínica geral, e eu tenho uma esteticista, uma ótima esteticista, Mari Okawa também, que cuida também dessa parte de pele, faz drenagem, faz sobrancelha, então a gente uniu ali o útil ao agradável, né? E eu espero vocês lá, uma clínica nova, eu espero que vocês me procurem. O meu Instagram lá da clínica é @clinicaSublime, Sublime com Y. Segue Legal. a gente. Legal, a gente vai deixar aqui embaixo para vocês. Então vamos lá, ó. Eu tenho mais uma pergunta aqui para fazer para você. Eu sei que você já falou sobre isso, mas tem uma pessoa aqui que está perguntando novamente e eu acho interessante a gente voltar nesse assunto para detalhar um pouco mais, né? Sobre o medo ainda. Muitas pessoas têm medo de ir no dentista, têm medo de fazer a harmonização. Como superar esse medo? Pois o medo do dentista é só de entrar no consultório, às vezes sente aquele cheiro já, né? O medo da agulha, da injeção, o medo do próprio procedimento, a pessoa já trava. E aí eu falo que a gente tem que fazer um condicionamento. Tem que atender o paciente, às vezes na primeira sessão você não vai fazer nada, não vai conseguir fazer quase nada. E sempre tá perguntando se está tudo bem, eu sempre explico todo o procedimento, eu não minto. Se eu vou dar por exemplo, vai doer um pouquinho, eu falo, vai doer um pouquinho a gengiva, mas dá para aguentar. Então eu deixo o paciente eu tento deixar o paciente o mais seguro possível e o mais confiante possível e deixar ele saber que ele está no controle. A hora que ele quiser que eu pare, eu vou parar. É isso que eu faço. Legal. Inclusive, quando eu estive lá, eu lembro que você chegou a fazer obturação em mim algumas, na época, e ela nem usou anestesia. Eu até assustei, porque foi a primeira dentista que eu fui que não usou anestesia, porque é ruim, né, aquela agulhona enfiando da anestesia. Mas dá medo também, aquela maquininha chegando perto, fala, caramba, vai doer, né? E não doeu. Dava uma beliscadinha, mas uma coisa suportável, não é uma dor terrível. Eu achei bem legal, tem a mão bem leve. Graças a Deus, ainda bem. Esse motorzinho também é o terror, né? É o terror. Tem gente que fala assim, não inventaram ainda um motorzinho sem barulho. Eu falo, olha, quem inventar vai ficar tão milionário, trilhardário, porque é o sonho de todo mundo. Esse barulhinho é o terror. Às vezes, meu consultório anterior era menor, então dava para ouvir o motorzinho na recepção. Então, as pessoas já entravam com medo. É verdade. Muito medo. E Sá, sobre legado, futuro,
Tem novos projetos para a clínica ou na sua profissão? Algo assim que você pode compartilhar ou é em segredo, não sei. Algum crescimento, algum avanço, alguma coisa diferente que vocês estão pretendendo para 2026? Então, eu sempre estou me atualizando e sempre investindo na minha profissão. E agora que eu uni a parte estética de pele com a minha parte de harmonização, que eu tenho uma esteticista lá, como eu já disse, isso a gente está criando vários protocolos, várias formas de tratar melhor o paciente, porque tem gente que fala, eu vendo tratamento e não resultado. Eu gosto de falar que eu vendo resultado e o tratamento, porque é tão legal você fazer algum tratamento e a pessoa ver resultado, é outra coisa. Sim. Então, é isso que eu procuro. Eu não minto para paciente e eu falo o que ele espera, o que dá para melhorar. E aí, com essa junção em relação à harmonização com a parte estética de pele, a gente consegue fazer o melhor para o paciente. Sá, se você pudesse deixar um conselho para quem está assistindo a gente, seja na sua área ou seja um empreendedor de outra área, qual conselho seria? Bom, para os profissionais da minha área ou de saúde é fazer com amor, né, dedicação, sempre estar estudando, dedicando, e para as pessoas que precisam de um dentista, sorrir, gente, é o melhor remédio, e se você tiver os dentes bonitos é melhor ainda, então eu sempre estou à disposição de vocês. Legal, muito bom, e é nesse clima que a gente chega agora no nosso finalzinho. E para fazer o nosso final com bastante elegância, a gente vai até ficar de pé. Eu deixei uma gravata aí do seu lado, ó. Então, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer você por ter ficado com a gente aqui até no final. Quero agradecer também a Juliana, o Vitor, o Bruno aqui da nossa produção. Quero agradecer principalmente a nossa convidada. Obrigada, Obrigada, Marcelo, pelo carinho. Aqui. A honra é minha. Muito obrigada. Bacana. Muito Preciso legal. Ir lá logo de novo. Sim. E eu quero pedir, né, para você seguir, para você compartilhar esse vídeo aqui, porque ficou bem legal a nossa entrevista. Cenário novo, espero que vocês estejam gostando. E se tem algo que a história de hoje deixa claro, é que ninguém transforma o outro sem primeiro aprender a se transformar. Por trás de cada sorriso bem cuidado existe coragem, escolha e muita verdade. A gente vive num mundo que compara, que pressiona, que acelera, né? Esse mundo louco que todo mundo está correndo atrás de tudo. Mas quando você olha para a trajetória como a de hoje, entende que o real impacto vem do que é natural, humano e feito com propósito. Que esse episódio te lembre disso. Cuidar de si não é luxo, é base. Buscar equilíbrio não é vaidade, é sabedoria. E encontrar o seu próprio jeito de existir no mundo é talvez o maior ato, né, de autoestima. Então, obrigado por estar com a gente, né? Esse papo foi, nossa, fantástico. E já sabe, né? Toda quinta-feira, às 19h, tem um novo encontro esperando você aqui. Porque aqui a conversa é leve, verdadeira, às vezes emocional, às vezes quase terapia gratuita, mas sempre daquele jeito que o brasileiro gosta. Sem enrolação, sem frescura e, claro, sem gravata.